Olá pessoal, tudo bem? Então nessa aula a gente vai conversar sobre o interior da Terra, certo? Então a Terra mesmo, o nosso planeta. O nosso planeta ele é formado por três camadas, que é a crosta, o manto e o núcleo. Então imagina que esse é o nosso planeta, da parte mais externa do nosso planeta, que é chamado de crosta, até o interior, o centro da Terra, que é chamado de núcleo, a extensão é de aproximadamente 6.320 quilômetros, ok? E cada camada tem uma característica específica. A crosta, que é onde nós vivemos e estamos, certo? Ela é muito importante por isso, porque é onde a gente vive. E essa crosta, ela tem aí uma extensão de 40 a 100 quilômetros. Depois dela vem um outro, depois dessa extensão, depois dela acabar, vem uma outra camada chamada de manto. O manto, ele tem aproximadamente de extensão 2.800 quilômetros e uma característica nova, que é uma temperatura média de 1.000 graus Celsius, ou seja, é muito grande. Porém, devido às pressões exercidas da crosta sobre o manto, essa região ainda está sólida. Lembra que a Terra como um todo ela é formada por minerais, a presença de rochas. Então, mesmo nessa região, mesmo a temperatura chegando a 1.000 graus, as rochas, os minerais, elas continuam em estado sólido, tá? Já o núcleo, ele tem aproximadamente 3.480 quilômetros e a temperatura lá chega a 6.000 graus. Ou seja, é uma região já que não há possibilidade de minerais, por exemplo, não estarem em estado líquido. E é exatamente daí que começa a formação do que nós conhecemos como magma, tá certo? Esse núcleo, ele é formado por dois núcleos. Então tem o núcleo externo e o núcleo interno. E olha que coisa louca. Esse núcleo, ele faz um movimento igual à Terra, de 360 graus. Porém, a Terra, ela demora para fazer esse movimento 365 dias. Já este cara aqui, o núcleo, ele demora, olha, média de 300 milhões de anos para que ele consiga fazer esse movimento de 360 graus, certo? Por quê? Porque se descobriu que o núcleo está totalmente relacionado ao magnetismo da Terra. Então, pressupondo que ele girasse muito rápido, todo o magnetismo da Terra seria alterado e nós provavelmente não conseguiríamos sobreviver, andar, caminhar, né? Não tem como saber, só se esse núcleo resolvesse girar mais rápido. Quais são as rochas que formam então as camadas da Terra, mas a gente vai destacar a crosta terrestre. Nós temos as rochas que são magmáticas, olha o nome, magma, magmática, são as rochas que vêm do magma. Então lembra que o magma é formado ali entre o manto e o núcleo. Ele está sendo formado e ele gera uma pressão nessas camadas da Terra, porque muito magma formado tem uma hora que ele precisa sair. Como ali o ambiente é muito quente, conforme ele vai subindo, né, essas camadas, o ambiente começa a ficar resfriado. Então, quando esse magma resfria dentro do solo e se transforma agora em uma substância sólida, é chamado de rocha magmática intrusiva. Um exemplo que nós temos de rocha magmática intrusiva é o granito. Porém, quando mesmo assim o magma vai passando pelas camadas e ele não sai do estado líquido e vai para o sólido dentro da Terra, dentro do solo, e sim só quando entra em contato com a atmosfera, é chamado de rocha magmática extrusiva. Um exemplo de rocha magmática extrusiva é o basalto. E por fim, nós temos as rochas sedimentares. As rochas sedimentares, por fim não, né? Tem a outra que é metamórfica. As rochas sedimentares, elas são rochas que sofrem desgastes devido ao intemperismo. O que é o intemperismo? O intemperismo nada mais é do que um fenômeno físico natural. Então, por exemplo, está chovendo muito. A chuva, quando vai caindo sobre algumas rochas, ela vai fazendo desgaste das rochas. Então, os minerais que formam as rochas, eles vão saindo, eles vão sendo desgastados, eles vão sendo carregados por essa água. Em algum momento, esses minerais eles começam a se juntar com outros minerais e formam uma nova rocha. Então, essa rocha, ela nada mais é do que um desgaste de várias rochas que geraram esses minerais e eles se juntam,
É como se fosse parte de várias rochas juntas, certo? Ou, por exemplo, uma montanha perto do mar. Conforme o mar ele vai chocando na montanha, ele vai fazendo o desgaste das rochas que compõem a montanha. E automaticamente, esses minerais que formam as rochas, eles vão sendo carregados para outro lugar e lá na frente eles formarão outras rochas sedimentares. A mesma coisa acontece com as cachoeiras. Então existem esses fenômenos, essas características que são naturais, que são chamadas de intemperismo, que é o desgaste das rochas de formas naturais, e essa parte que foi desgastada e foi carregada pela natureza, ela formará uma nova rocha. Então se dá o nome de rocha sedimentar. Um exemplo clássico de rocha sedimentar é o calcário, que aqui no nosso país é fácil de encontrar, principalmente na região de Minas Gerais. Ele é utilizado, por exemplo, em construções civis. Dá uma olhada na apostila, que vocês terão imagem de todos esses tipos de rochas. Agora sim, por fim, nós falaremos sobre as rochas que são metamórficas. Olha o nome, metamórfico. Lembra aí de metamorfose? Então a rocha ela sofre modificações. O que seria isso? Ela muda o aspecto, ela muda a coloração, justamente por ações do ambiente, pressões ou principalmente alterações, oscilações de temperatura. Um exemplo que nós temos tem aí na sua casa. Dá uma olhada, por exemplo, na pia do banheiro, na pia da cozinha. Entre um cômodo ou outro, bem na porta, às vezes pode ser que você encontre, são rochas que elas possuem várias cores e que sofreram alterações, porque elas não eram assim, sofreram alterações pelo próprio ambiente, por alguma pressão, como por exemplo, altas oscilações de temperatura. Um exemplo clássico que nós temos é o mármore. Então essa rocha ela era sedimentar e devido à ação do meio ambiente, ela conseguiu modificar suas características e se transformar em uma rocha chamada de rocha metamórfica. Vou pedir para vocês realizarem a página 55, para que na nossa próxima aula online, anotem aí e observem na agenda, né, no que foi enviado para vocês, no calendário. Na nossa próxima aula online, eu vou estar fazendo a correção junto com vocês, tá ok? Um beijo e até a próxima aula.